Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui para ver a correção das atividades que você realizou no seu formulário Google. Vamos então ver essas atividades de forma comentada para que você possa tirar suas dúvidas e verificar seus acertos. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: observe e leia com atenção os textos 1, 2 e 3. Então, você deve ter percebido na sua resolução que havia 3 textos para que você pudesse fazer a leitura e observar algumas coisinhas que foram pedidas para cada um desses textos. Vamos lá, então, aos textos. Antes da gente ir aos textos, vamos ver o que aqui você tem que fazer com eles após a leitura. Então, após essa leitura, você vai indicar o número do texto que corresponde ao tipo de jornalismo citado. Então, nós temos 3 tipos de jornalismo aqui nas colunas: jornalismo sensacionalista, jornalismo investigativo e jornalismo noticioso. Então, após a sua leitura, você tem que ser capaz de dizer qual dos textos pertence a esse tipo de jornalismo. Bora lá. O primeiro texto fala 3 grandes mentiras que o Facebook contou para você. E aí, galera, vocês já sabiam que o Facebook era assim? Vou dizer para vocês que isso é a mais pura verdade. Isso aqui não é texto fake, não é texto fictício. Então, esse texto traz essas 3 grandes mentiras que o Facebook contou para vocês. Isso aí são documentos revelados por uma ex-funcionária que agora faz papel de delatora. E esse produto vai narrar as coisas ditas por essa delatora. Então, aqui nós temos uma reportagem, né, porque nós temos um fato detalhado. Então, nessa reportagem aqui, nós entendemos, né, ao ler essa reportagem, nós entendemos que a narrativa de uma investigação mostra, por meio do depoimento de uma ex-funcionária, como o Facebook sabia que seu conteúdo e suas estratégias de conectar pessoas fazia mal, tanto aos jovens como às sociedades em geral. Então, após a leitura desse texto, você é capaz de entender exatamente isso daqui. E após essa compreensão, né, após esse trabalho de leitura e de compreensão, você é capaz de dizer que o texto 1 pertence ao tipo de jornalismo investigativo, ou seja, nós temos uma investigação que ocorreu e após essa investigação produz-se um texto que nós vamos chamá-lo de reportagem. E aí isso daí chega ao público para que as pessoas tomem conhecimento da história que foi investigada. O segundo texto traz aqui um layout que, pelo que você pode reconhecer do seu conhecimento de mundo, né? A gente tem aqui a página de uma rede social. É a página do sensacionalista. Então, nós temos aqui: políticos do Centrão querem filiar Jade Picon após promessa de doação para ganhar BBB. Então, aqui nós temos uma brincadeira, né, que foi feita com um fato que realmente ocorreu. Para quem assiste, para quem acompanha o BBB, Jade Picon, quando foi ao paredão, prometeu doar a premiação caso ela viesse a ganhar. Isso foi entendido de várias formas. E aqui, para o público, para o pessoal, né, do sensacionalista, isso foi entendido de forma bem jocosa, né, bem engraçada. E aí eles fizeram essa brincadeira. Então, aqui é só um sensacionalismozinho para gerar um riso. Então, lendo o texto 2, a gente entende que um veículo de comunicação, usando do sensacionalismo e do humor, usou de uma situação real ocorrida em um programa de televisão e também o conhecimento político sobre os políticos do Centrão e fez uma piada unindo os 2 conhecimentos. Quem conhece sobre as 2 situações retratadas poderia compreender melhor e rir mais. Então, aí você vai entender que o texto 2 trata-se de um jornalismo sensacionalista. No caso do texto 3, nós temos aqui uma
manchete e um comentário a essa manchete. Também você pode perceber que é uma página retirada de uma rede social de um jornal de grande circulação em nosso estado. Então aqui nós temos a seguinte manchete: entregador é morto com tiro em Fortaleza no primeiro dia de trabalho. Vítima deixa filho e esposa grávida. Então aqui nós temos a foto do rapaz que foi vítima, né, desse tiro e acabou morrendo. Aqui ao lado nós temos um comentário, a explicação, o detalhamento dessa manchete. E aqui nessa pequena narrativa conta, né, o nome do narrador, onde ele estava no momento em que ele sofreu o tiro, a idade do filho, a situação da esposa, e conta, né, também que era o primeiro dia de trabalho dele. E também tem aqui um depoimento do contratante, né, do chefe dele, que considerava ele um bom rapaz. Então, lendo esse texto, você consegue compreender que se trata da notícia da triste história do rapaz que conseguiu um emprego e, infelizmente, em seu primeiro dia de trabalho, foi assassinado, deixando esposa grávida e filho pequeno. Daí, ao analisar cuidadosamente esse texto, você vai perceber que ele se trata de um jornalismo noticioso, porque aqui o que nós temos é uma notícia. Então agora, após essas leituras e essas identificações, você vai poder dizer mais alguma coisa sobre os três textos. Então a gente vai pedir a você mais algumas coisinhas. Aqui nós vamos pedir no item A, acontecimento principal do texto 1. No item B, acontecimento que deu origem ao texto 2. E no item C, acontecimento narrado no texto 3. Então vamos lá, devagar e sempre. Lembrando que o texto 1 era aquele texto que falava das mentiras que o Facebook conta, né? O 2 é aquele texto do sensacionalista. E o 3 é a história do rapaz que foi assassinado no primeiro dia de trabalho. Então, o acontecimento principal do texto 1 vai ser exatamente aquilo sobre o qual se fala na reportagem. Então, lembrando, né, do que você leu naquele texto, sobre o que se fala nessa reportagem? A desconfiança de que havia consentimento do Facebook no crescente número de fake news, notícias de violência e discurso de ódio. Então, esse é o acontecimento principal do texto 1. No que tange ao texto 2, o acontecimento principal vai ser o fato que aconteceu e deu origem ao sensacionalismo. Ou seja, o que foi que aconteceu que deu origem àquela brincadeira? A participante do programa BBB, no seu discurso para permanecer na casa, disse que doaria o prêmio. Então, isso foi a motivação, isso foi o que deu origem àquela postagem. Se ela não tivesse prometido a doação desse prêmio, aquela brincadeira com o sensacionalismo não teria acontecido. E o acontecimento narrado no texto 3 vai ser o acontecimento triste que foi narrado na notícia. Então você lembra que o que foi narrado foi a morte do motoboy, né? Justamente a morte do motoboy no seu primeiro dia de trabalho. E agora vamos à terceira questão, ainda sobre os mesmos textos que você leu. Então, observando o texto 1 e 2 novamente, indique a partir das informações dispostas na imagem a seguir, ou seja, nessa nuvem de palavras que nós vemos aqui à nossa frente, quais pistas te ajudaram a perceber que se tratava de jornalismo sensacionalista e quais te indicaram que se tratava de jornalismo investigativo. E aí eu já vou logo adiantando que algumas pistas podem se repetir. Então, quando você estava lendo lá o texto 1 e 2, algumas coisas que existiam no texto, nos textos 1 e 2, te ajudaram a definir o que era investigativo e o que era sensacionalista. Então, aqui nessa nuvem de palavras, você vai olhar para elas e vai identificar
quais dessas pistas te ajudaram a definir o que era jornalismo investigativo e o que era jornalismo sensacionalista. Então, aqui nós temos duas colunas, uma para o texto 1 e outra para o texto 2. E nós temos nas linhas cada uma daquelas pistas, né, cada uma daquelas palavras e expressões que estavam na nuvem de palavras. Então, em cada coluna você vai poder marcar exatamente aquela característica. Lembrando que você pode marcar a mesma característica nos textos 1 e 2. Então, nós temos aqui 10 pistas. E reunindo, nós vamos ter no texto 1 o assunto, o que te ajudou a definir que ele era jornalismo investigativo, o modo de contar as coisas, o fato em si, o título da notícia e a manchete. No texto 2, o nome do jornal já te ajuda, né, de cara a definir que é jornalismo sensacionalista, o exagero na manchete, o modo de contar as coisas também, e o assunto em si. Então, essas foram as pistas que te ajudaram a definir que o texto 2 se tratava de um jornalismo sensacionalista. Então, até aqui deu para você perceber que na sua leitura, você vai observar o que está sendo contado, o modo como ele está sendo contado, o assunto em si, que a gente vai, no fim das contas, considerar cada um desses elementos como pistas. São pistas, é como se nós estivéssemos investigando algo. Então, cada elemento que acontece na nossa frente, cada elemento que nós percebemos na nossa leitura, são pistas que nos ajudam a entender sobre os textos. Ok? Então, se você chegou até aqui, ganhou o selo Lacrou. Uma boa sorte, bom trabalho e até a próxima.